Alexandre, me fala um pouco sobre blockchain, como ele está sendo aplicado no Brasil e qual é a tua visão dessa nova tecnologia para você garantir a autenticidade de documentações, de contratos, porque foi uma tecnologia criada lá para a criptomoeda, mas que está se alastrando para outras áreas da economia. Como é que você avalia isso? Legal. Primeiro a gente vai caminhar, fazer um caminho meio longo. Eu vou explicar para você o que é uma blockchain de um jeito fácil. Ela é uma tecnologia para armazenar dados baseada em dois princípios. Verificação rápida de integridade, ou seja, alguém alterou, e se caso alguém alterou, existe a correção automática desses dados a partir dos replicadores. Então, para te dar um exemplo mais fácil ainda, imagina que eu tiro uma foto minha com você, depois na sequência eu coloco uma foto sua com a Maria, e depois uma foto da Maria com o José. Concorda comigo que se eu tirar uma foto do meio ali, alterar ela ou trocar de ordem, fica fácil de enxergar? Esse é o princípio da blockchain, que é a cadeia de blocos, né? Então você pega um bloco, o bloco da frente carrega uma informação do bloco de trás. E se algum deles saírem de ordem, você consegue verificar rapidamente. Então, primeira coisa, verificação de integridade. Caso verificado esse problema de integridade, você busca informação nos replicadores. Então a blockchain ela funciona a partir de vários nodes, né, vários computadores replicando os mesmos dados. Então, verificado o problema de integridade, você busca no replicador e pergunta qual era o dado que estava ali. O que a maioria te responder, você vai lá e joga por cima e corrige automaticamente essa estrutura. E o que a gente conseguiu com a blockchain? A gente conseguiu a imutabilidade de dados. Por quê? Porque no computador é muito fácil você alterar as coisas, né? Você vai lá, digita, um usuário avançado consegue mudar tudo que ele quiser no computador. Agora, com essa questão da verificação rápida de integridade e da autocorreção a partir de outros replicadores, você consegue ter essa imutabilidade. Se alguém alterar, rapidamente ela vai lá e restaura a informação que estava anteriormente. E aí, o que houve de aplicação até agora, né? Um dos mais bem-sucedidos é no criptoativo. E qual foi a sacada da blockchain no criptoativo? No computador, você também consegue copiar e colar o que você quiser, né? Você consegue duplicar a informação que você quiser. Com essa informação, essa tecnologia de imutabilidade, a gente conseguiu criar uma noção de um objeto no meio digital. Da mesma maneira que você não consegue copiar e colar uma nota de R$ 100 que está na sua frente, né? Porque isso não existe no mundo físico, a gente conseguiu fazer isso com a blockchain no meio digital. Então você não consegue duplicar um dinheiro seu na blockchain através desse sistema de imutabilidade. Eu, sinceramente, não concordo muito com esses criptoativos tipo Bitcoin e essas outras. Eu acho que elas favorecem evasão de divisa, favorece lavagem de dinheiro. O pessoal fala da Bitcoin ser transparente, mas isso é uma meia-verdade. Ela, apesar dela guardar as movimentações, você não sabe quem fez. Então você não tem exatamente uma rastreabilidade ali. A primeira questão que eu levantaria com você é quais são os riscos que se tem hoje com o uso da blockchain? Quer dizer, qual seria hoje assim o ponto ainda nebuloso nessa discussão, né, que falta ser mais esclarecido para que a tecnologia se torne realmente funcional em todos os setores, né? Legal. Primeiro eu vi o relatório do TCU sobre a blockchain, eu vi muita coisa legal lá, muita coisa condizente, mas tinha uma palavra lá que me deixou um pouco assustado. Eles colocaram que a prova na blockchain, ou o documento da blockchain, ele era irrefutável. Essa palavra é um pouco dramática demais, né? Na área de provas digitais a gente não fala da palavra irrefutável. A gente pode falar de presunção de confiança, pode falar de alto nível de confiança, mas irrefutável nunca. E segundo, que ser irrefutável, ou ter presunção de confiança, não é uma qualidade da tecnologia blockchain, é uma qualidade de como ela foi implementada. Então, o simples fato de ser blockchain ou não torna a informação confiável. O que torna ela confiável é como ela foi implementada. Então, se há divergência de interesses entre todos os atores, aí essa divergência de interesses é que embasa essa questão dela ser confiável e não ter sido mudada. Então, esse é um ponto principal, porque dizer que é blockchain não quer dizer nada.
tem que dizer como foi implementada ela, né? E quem são as entidades de interesse divergente que estão sustentando essa confiança. Teve um caso interessante de um registro em cartório que usou também blockchain, em que a empresa usa uma estrutura contratada da IBM. Só que olha só, dois problemas aí, né? A empresa não deixou clara quem são os replicadores confiáveis dessa informação. Ela pode ter contratado ela mesma e ser o único replicador, o que joga na vala toda a confiança da blockchain. O segundo ponto é que se você contrata uma blockchain privada de um fornecedor externo nos Estados Unidos, essa informação vai se manter enquanto você estiver pagando o fornecedor. Então, alguns dados do Estado, né, como nascimento, casamento ou outros, você tem que ter uma governança de longo prazo muito grande, né? Esses registros têm que resistir ao tempo. E se você tem uma blockchain privada, contratada, sem uma governança de longo prazo, sem confiança nos replicadores, aquela informação pode desaparecer amanhã. É só você deixar de pagar o fornecedor, ela desaparece. Então, acho que eu vejo dois problemas aí, né? Não olhar para como foi implementada a replicação e não ter uma governança de longo prazo. Se você não tem esses dois, é muito temerário você usar blockchain, especialmente para dados do Estado. Você falou, inclusive, nesse relatório do TCU, inclusive, ele coloca lá como risco essa possibilidade de abandono do suporte da plataforma blockchain pelo fabricante ou consórcio de empresas que são responsáveis pelo desenvolvimento. Quer dizer, como é que fica a situação dessa tecnologia? Você está usando determinado fabricante, e de repente, olha, o cara sai do mercado, desiste de usar aquela ferramenta e o que é que você Legal, fica? esse é um terceiro problema, tá? O que eu coloquei para vocês anteriormente são dois divergentes já. Esse é um terceiro. Na verdade, assim, você tem, por exemplo, algumas tecnologias, você tem o estilo de rede Bitcoin, você tem o estilo de rede Hyperledger, são tecnologias que replicam os dados, né? E sim, eles podem eventualmente serem atualizados, serem abandonados. Aí entra a questão da governança, né? Blockchain não resolve todos os problemas. Aí numa governança de longo prazo, muito bem elaborada, você cria uma transição de tecnologias. Só que essa transição tem que ser muito bem observada para evitar qualquer alteração nesse processo. É assim possível, entendeu? Assumindo realmente uma organização muito bem feita e uma governança muito bem elaborada para essa transição, você pode eventualmente ter essa transferência de tecnologias facilmente feita, desde que todo o resto esteja resolvido, né? Desde que a replicação seja confiável, desde que a governança de longo prazo esteja estipulada, aí você consegue fazer uma transição, sim, com um processo muito bem feito, muito bem auditado. Mas não é impossível. Alexandre, você acha que no Brasil nós já temos capacitação técnica, pessoal habilitado para essa tecnologia? Eu vejo isso pelo seguinte: o governo está começando a implementar em algumas áreas, como Receita Federal, área de saúde, mas se ressente de mão de obra qualificada para essa tecnologia. Como é que você consegue implementar uma tecnologia dessa sem mão de obra habilitada, ainda mais em situação de governo, que para contratar é uma confusão, tem que fazer concurso. Hoje já existe a possibilidade do contrato temporário de empresas, de funcionários, mas ainda não chegaram a isso. Quer dizer, como é que você está avaliando esse mercado, governamental principalmente? Olha, o governo tem uma decisão crítica aí, tá? Porque se ele contrata o serviço de blockchain a partir de um serviço de uma cloud como a AWS, a Amazon, Oracle, ele tira a complexidade de implementação do lado dele. Só que, por outro lado, ele fica preso a esses fornecedores, o que não é tão interessante na questão do longo prazo. Se ele quiser implementar uma blockchain ele mesmo, né, e cuidar da replicação, esses sistemas não são tão difíceis assim de implementar. Fazer um do zero é difícil, obviamente, mas implementar não é tão complicado assim. Minha maior preocupação é pessoas que entendam realmente o funcionamento interno da blockchain para criar essa governança. Porque esses entendimentos equivocados podem levar a um mau uso dela, na minha opinião, e pode criar uma aplicação da blockchain que daqui a pouco, daqui 3, 4 anos, quando o mercado estiver mais elucidado, alguém vai lá e derruba aquilo.
Então não adianta ser blockchain se não tem uma governança e uma aplicação muito bem elaborada naquilo que a tecnologia pode entregar, no que ela não pode entregar. Daqui a uns 5 anos você pode ter isso impugnado, né? Você pode ter isso totalmente derrubado e você perde essa oportunidade de usar essa tecnologia no futuro, porque alguém vai olhar e vai ver uma aplicação inadequada para ela. Então, a maior preocupação é essa. Essa questão da irrefutabilidade, né? Você acha que, em termos de governo, isso é crítico, quer dizer, é fundamental? Porque, por exemplo, Receita Federal, ela vai fazer um registro de uma série de imposto de renda, de pagamento de impostos. Como é que você pode garantir amanhã que aquilo que está ali registrado realmente foi feito de uma forma que não vai ser contestada no futuro, como você quer dizer? A primeira tecnologia, ela é volátil mesmo, né? Então, assim, há um tempo atrás, hackers israelenses conseguiram hackear hackers russos que tinham hackeado a NSA americana. Então, assim, nem grandes potências conseguem garantir 100% disso. Então, a gente tem essa situação no meio digital que ele é volátil. Entretanto, a gente consegue afastar a possibilidade de fraude em várias situações, a partir dos métodos usados, a partir da confiança que você conseguiu dar para aquilo. Então, se, por exemplo, a Receita Federal, ela cria esse compartilhamento entre entidades com interesses divergentes dela, né? Então, se ela jogar uma replicação por entidades divergentes, entidades de fiscalização, pode ser do próprio governo, pode ser de fora, eventualmente, se alguém contestar isso, ela pode falar, olha, está aqui o meu método de implementação, está aqui todas as entidades divergentes em que não têm o interesse de fazer conluio para que eu altere isso. Então, com base na credibilidade de todas essas entidades, eu afirmo que o conteúdo não foi alterado. Não era possível tecnicamente ser alterado porque tem um monte de gente replicando que não faria conluio com o objetivo de fazer isso. Você diria que a tecnologia blockchain vai, de alguma forma, vai esvaziar o papel, por exemplo, que existe hoje no mercado de certificação digital do ITI, com aquela chave raiz deles? Aí a gente entra na propaganda exagerada da blockchain, tá? Então, como há um interesse econômico em dar credibilidade à blockchain, o pessoal às vezes exagera um pouquinho. Então, às vezes a blockchain é 10% de um processo inteiro e na hora de divulgar dizem que a blockchain fez tudo aquilo. Eu vi um comentário de um vendedor de uma dessas clouds dizendo que um cartório implementou o blockchain e reduziu a emissão de certidão de 2 dias para 20 minutos. Mas aí eu pensei, peraí, um cartório implementou sozinho? Você não tem replicadores, né? Segundo, esse cartório era informatizado antes, ele tinha processos ágeis. Então, às vezes, você começa a investigar e você descobre que assim, a blockchain foi uma pequena parte do processo. Só que na hora de falar, a pessoa fala que foi tudo. Por exemplo, supply chain, né? Essas cadeias de suprimento. Né? O pessoal diz, não, acelerou em tanto a supply chain. A imutabilidade não gera necessariamente agilidade, não gera. Então, ela pode ter viabilizado algum contexto, viabilizado uma aplicação junto com diversas outras tecnologias, como IoT, enfim, diversas outras, e todas juntas, elas tornaram o cenário viável. Mas não foi a blockchain que fez tudo aquilo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem muito mito e lenda, então, nessa questão. Nessa então, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem sistemas que a blockchain não faria diferença, tá ali ou não. E acontece muito de não fazer a mínima diferença, que banco de dados, linguagem de programação, comunicação via web, tudo isso já resolve o problema. Mas coloca-se blockchain ali para, enfim, melhorar um pouquinho. Mas eu digo assim, no que se refere a governo, a blockchain ela tem um potencial muito grande de transparência, na minha opinião. Então, não, agilidade não, ela pode até viabilizar alguns contextos que tornem mais ágeis, mas não necessariamente. Mas no que se refere à transparência do governo dividir as informações dele com entidades, né, da área civil, todos serem replicadores e cuidarem dessa informação. E assim que essa informação é registrada ali, ela não pode ser alterada. Então, imagina uma situação de um governo que queira apagar as provas, né, de um erro cometido. Uma blockchain replicada entre várias entidades de interesse divergente, a gente impede que essa informação seja removida.
né? Mas só lembrando que se não tiver um processo adequado antes de trazer aquela informação blockchain, não adianta nada. Vamos dizer assim, a gente garante que a pessoa se compromete com aquilo que foi colocado. Ponto. Se ela colocou aquilo, ela assumiu que aquilo é verdade, e se não for, ela vai responder por aquilo. Então, no que se refere à transparência, nesse sentido, eu vejo uma aplicação muito grande mesmo. E aí, também tem a aplicação em tribunais, né? Os tribunais hoje eles precisam verificar a integridade de tudo, porque em algum momento alguma coisa pode ter sido alterada, né, pode ter sido modificada. Então, pode ter ocorrido, eventualmente, de alguém conseguir acesso a um sistema de um tribunal e trocar um arquivo lá. Uma prova que já foi validada pelo juiz, ele vai lá e troca. Para impedir que isso aconteça, você pode ter um sistema de segurança baseado em blockchain, sim, para evitar essas alterações, porque nem o chefe de CPD do tribunal vai conseguir fazer um tipo de alteração assim e ficar despercebido. Então a gente pode ter essa oportunidade também de validação de integridade de documentos e maior transparência, na minha opinião. Aliás, você tocou uma questão interessante. Um tribunal parece que adotou recentemente uma medida de que agora a apresentação de provas, né, em processos terão que vir acompanhada, terá que ter a blockchain, né, nessa apresentação. Alguém vai ter que garantir que aquela prova ali não vai ser alterada lá atrás. Né? Essa é uma afirmação equivocada, né? Por quê? O fato de colocar na blockchain não torna o conteúdo confiável. Então, o blockchain é uma geladeira, eu congelo coisas ali. Então, eu posso congelar um risoto que eu fiz hoje, mas eu posso congelar um urubu morto. A geladeira não olha o que eu estou colocando lá, entendeu? Então, esse é um problema. A blockchain só te dá o argumento que aquela informação permanece sem alteração desde que foi registrada. Então, ela não foi alterada e foi registrada. Agora, da onde que ela veio? Ela veio realmente do Facebook? Ela veio realmente daquele perfil? Você não pode responder isso, tecnicamente, só colocando na blockchain. E aí entra um pouco do que a gente fez a pesquisa nos últimos 3 anos, né? Nos últimos 3 anos, a gente olhou para a cadeia de custódia brasileira, a gente olhou para normas internacionais forenses, que é 27037, e a gente criou um meio de registro de prova que consegue dar confiança na origem desse material, né? Só que a origem você só consegue se você tiver métodos adequados, né? A gente fala de 3 itens essenciais, né? O primeiro é você ter o espelhamento técnico daquela prova. É você coletar o máximo de detalhes o possível, porque essa situação vai deixar de existir. E você vai ter que responder perguntas no futuro. Então, colete o máximo de detalhes o possível. O segundo, você tem que ter meios efetivos para evitar fraude durante o registro. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um crime numa cena física, né? O que o pessoal faz? Eles isolam a área e mantêm sob monitoramento até que os peritos cheguem. Por quê? Para não ser alterada antes do registro. Chegou o perito, ele coleta o máximo de detalhes o possível. Aí, ao final que ele coletou, o que ele faz? Ele coloca no saquinho e lacra. A blockchain é o saquinho com lacre, literalmente. Só que assim, se você não isolou a área, ela pode ter sido alterada. Se você não coletou dados suficientes, você pode não conseguir auditar isso depois. Você pode ter perguntas não respondidas a partir dessa prova. Então, o fato do juiz ter afirmado que só colocar na blockchain era suficiente, e isso dava confiança no conteúdo, isso é absurdamente equivocado. Talvez ele foi vítima da propaganda que se há em cima da blockchain atualmente, mas enfim, o judiciário precisa olhar mais para esse processo, né? Ele precisa entender a blockchain, o que ela faz, e que a blockchain realmente, ela sozinha, ela não dá confiança no conteúdo, mas ela pode, eventualmente, sim, ser parte do processo, de um processo maior de confiança, lembrando que também temos a certificação digital. Aí você comentou a pergunta anterior, acho que eu acabei não respondendo, se a blockchain corre risco de esvaziar o ITI. Olha só, o custo da tecnologia em blockchain e o custo da tecnologia em certificação não é muito diferente, tá? Assim, para eu te falar, sabe o seu certificado que está no seu cartãozinho? Ele não deve custar nem 1 centavo para ser calculado e emitido. O que custa caro é toda a infraestrutura que acompanha isso e todos os processos de confiança envolvidos nisso. É óbvio que eu acho que a certificação poderia ser um pouco mais barata, tá? Só que o custo dela está mais associado em toda essa estrutura envolta nesse processo de confiança. Inclusive, um desses processos é você entregar o certificado à pessoa correta. E que antes da pandemia, para mim, era a situação ideal, porque você ia num local
que não é, você não tem controle nenhum sobre ele, né? É um ambiente controlado pelo agente lá. Você vai no local, você tem um reconhecimento facial, você tem biometria, e a pessoa faz de tudo para garantir que ela está entregando aquele cartão à pessoa certa. Então, esse processo, a blockchain não ajuda em nada, literalmente nada. Ela é muito parecida com a certificação digital na parte técnica, é chave privada e pública. Os dois funcionam da mesma maneira. Mas só isso não resolve o problema de identidade, por exemplo. Tem muita coisa aí no meio. E o ITI, a ICP Brasil, além de ter essa verificação para entregar a pessoa correta, você tem o lance do PDF, a assinatura PDF é validada muito mais facilmente. Você consegue ter várias assinaturas em um único documento e qualquer leitor de PDF valida mais facilmente, o que desestimula a fraude. Quanto mais difícil você validar a assinatura, mais fácil a fraude. E aí, em terceiro, terceiro temos também o dispositivo. Na blockchain, hoje, a gente não tem a possibilidade ainda de ter esse cartão. Mas sabe por que esse cartão é importante? Já ouviu falar do porquê que ele precisa dele? Não ouvi falar. Esse cartão, ele impede que a sua chave privada que está lá dentro seja roubada. Se você pegar um vírus no seu computador, ele não consegue entrar no seu cartãozinho e pegar a sua chave privada. É para isso que serve. O certificado A1 é uma jabuticabinha, tá? O Brasil fez uma adaptaçãozinha ali, porque aí você grava ele no seu computador. Mas o vírus consegue roubar o certificado A1. O A3 não. Então, assim, a blockchain hoje tem até vários vírus que ficam infectando computadores para roubar a sua chave privada da Bitcoin e limpar o seu saldo. E se você não tomar cuidado, você perde todo o seu saldo para um vírus desse, porque não tem esse tipo de cartão que protege. Um quarto elemento do ICP Brasil também que a blockchain não tem é revogação de identidade. Se você perder sua identidade, você lança a revogação e aquele cartão passa a ser inválido. E ninguém pode mais assinar a partir dele. Isso não tem esse recurso na blockchain também. Então, a ICP Brasil, com todo esse processo de confiança, com o uso da assinatura em PDF, com todo esse ecossistema já validado na Europa e Estados Unidos, para mim oferece uma confiança muito maior. E trocar por blockchain não vai necessariamente diminuir custo. O que a gente pode ter, eventualmente, são empresas novas, sem regulamentação ainda, né? Que vão testar os limites aí de onde as pessoas aceitam e vão usar o blockchain para essa finalidade. Mas muitas delas estão muito longe do processo de confiança envolvido hoje na ICP Brasil. Uma coisa que, deixa eu dar uma viajada aqui nas minhas dúvidas aqui, mas talvez eu não esteja perguntando uma bobagem, mas vamos lá. O governo hoje está fazendo integração de banco de dados, de alguma forma, ele está pegando todo cidadão brasileiro e está juntando aqui dados de saúde com dados da Receita Federal, com dados de educação, criando um perfil único daquele cidadão. Você acha que, antes de você fazer essa integração, não seria necessário que o governo buscasse o cidadão, tentasse atualizar esses dados dele, porque às vezes são dados que estão lá parados há sabe-se lá quanto tempo. Né? A pessoa pode ter mudado muito de lá para cá, até na questão da biometria. Quer dizer, não seria o caso de primeiro você refazer um cadastramento geral de usuários, de cidadãos, para depois você ter um banco de dados realmente confiável e aí registrar com a blockchain os dados desse cidadão, até porque você tem a LGPD aí agora, que você vai ter que, de alguma maneira, inserir nesse contexto todo, quer dizer. Bom, primeiro que para fazer essa integração de dados, você não precisa necessariamente de blockchain, tá? Certo. Se você quiser, em algum momento, criar uma confiança maior em determinada área, você pode usar blockchain, mas se você não precisa, porque você é o governo, você tem autorização para lidar com esses dados e ponto, né? Então você usa um banco de dados. Mas existe aquela questão como é que se fala? De serem órgãos de governo antagônicos, né? De interesses difusos, né? Quer dizer, o cara da Receita não é o cara do Ministério da Saúde lá, e na hora que vai mexer com o dado do cara da saúde, o cara diz, opa, peraí, o que você quer aqui? Né? Quer dizer... o governo pode eventualmente centralizar isso em uma entidade e essa entidade regular o acesso de todo mundo. Isso é possível, é fácil. A blockchain, na verdade, é se houvesse algum risco de alteração indevida, né? Algo nesse sentido. Aí ela poderia dar maior confiança, mas daria caríssimo também.
Então, tem que avaliar isso aí, não é bem por aí. Mas dá para fazer essa integração. Agora, só sobre a sua pergunta da ordem, né? Olha, também dá para fazer o contrário, dá para você montar toda a infraestrutura para guardar esses dados e, aos poucos, descartando dados antigos e inserindo novos. Então, pode também trocar a ordem disso, não é um problema isso, tá? Mas essa integração de dados, eu acho que ela pode ser benéfica, no sentido que ela pode agilizar o trabalho policial, ela pode agilizar auditorias. O governo consegue centralizar auditorias com inteligência artificial, por exemplo. Então, essa centralização pode sim ser interessante, mas tem que ter muito cuidado, né? Tem que fazer muito cuidado esse processo. Me fala um pouquinho da tua empresa, né? Qual é o papel da Verifact nesse contexto todo aí de blockchain, de segurança de informação. Legal. E tudo mais. O que a gente viu foi o seguinte, né? Até então, se você tem um problema na internet, seja um crime, um contrato não cumprido, né? Qualquer irregularidade que você precisa registrar prova, até então você tinha duas opções, né? Você fazia uma print, sabendo que a print é facilmente fabricada e dificilmente auditada, né? Você dificilmente consegue comprovar que ela é verdadeira ou não, e correr o risco dela não ser aceita no tribunal, e é de graça, mas alto risco de não ser aceita. Uhum. Ou recorrer a um tabelião, que às vezes demora, né? Em algumas cidades do interior, você às vezes demora 2 semanas para conseguir fazer uma ata notarial, se houver um tabelião que faz isso na sua cidade. Fora também que a gente olhou para as normas internacionais forenses e a gente viu que o procedimento que o tabelião usa hoje para meio digital não é nem um pouco adequado. Então ele tem um especialista lá em grafologia para verificar assinaturas, ele tem um especialista às vezes treinado para verificar fraude em documento, mas ele não tem um especialista na área digital para registrar prova nessa área, e ponto, não tem. Ele é um testemunho ocular quase ali, em que ele coloca. Só que é muito fácil você fraudar ele nessa situação, é muito fácil você enganar um tabelião. Então, pela lei, ele pode afirmar que ele viu. Agora, se aquilo é verdade ou não, isso é outra história. Então, vendo essa situação, né, vendo que tanto o custo da ata notarial, que tem estado que você gasta R$1.000, R$3.000 facilmente, em um único registro, de uma conversa no WhatsApp. Tanto a falta de agilidade, custo, a gente estava negando o direito de muita gente no Brasil. Isso é ruim, né? Ou a gente deixava na altíssima insegurança da print, ou você tem dinheiro e espera para fazer uma ata notarial. Então a gente buscou os meios tecnológicos para gerar essa confiança. A gente olhou para normas forenses internacionais, a gente elaborou uma estrutura segura que evita a fraude no registro, e a gente olhou para a certificação digital, que cumpre o mesmo papel da blockchain, no caso, para essa finalidade, só que já é regulamentado no Brasil, já tem poder de lei, né, para ser aceita nos tribunais. E a gente automatizou todo esse processo complexo de registrar uma prova digital com rigor técnico, né, com fundamento jurídico, e conseguiu colocar na mão de uma pessoa leiga em tecnologia. Então, se você consegue navegar no seu WhatsApp, você consegue usar a Verifact para registrar uma prova digital. Então, é muito fácil, você compra créditos pré-pagos, entra na plataforma, acessa o site que você quer registrar, seja WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, e vai coletando imagens, gravando vídeo com áudio, fazendo download de anexo de e-mail, coisa parecida, e conclui. Esse é o seu papel. Ao final, ele vai soltar um relatório enorme, com embasamento técnico, com todas as informações coletadas, com os dados não aparentes, que são os metadados técnicos, que são usados para você fazer uma auditoria na prova depois. E a gente fez isso a um custo absurdamente mais baixo, né? Por R$69 você registra até 50 imagens, até 30 minutos de navegação, até 50 MB de arquivo baixado. Se a gente fosse fazer um documento desse em São Paulo, numa ata notarial, custaria facilmente R$9.000 com esse conteúdo. E a gente faz isso por R$69. Então a gente consegue deixar isso muito mais acessível, muito mais rápido e mais confiável tecnicamente, comparando as outras opções. Então foi isso que a gente conseguiu fazer com a Verifact. E olha só, fez tanto sentido a Verifact que até quem tem fé pública está usando. Olha só que interessante. Polícia Civil do Paraná está usando a Delegacia da Mulher e Núcleo de Cybercrimes, e a gente fechou recentemente um acordo com o Ministério Público da Bahia, que é óbvio que essas duas entidades possuem capital humano técnico lá, mas não possui tanto.
Então, como a coisa é muito rápido, né, às vezes demora uma semana para fazer um registro. Com a Verifact é 20 minutos. Então, eles conseguem colocar na mão de servidores públicos sem conhecimento técnico para que eles mesmos façam o registro de maneira mais rápida. Então, o Ministério Público da Bahia tinha uma pessoa para atender o estado inteiro. Agora, eles vão colocar a Verifact na mão de 30 promotores, 40 promotores, e vão sair buscando fake news na próxima eleição. Aliás, é isso que eu ia te perguntar agora. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem tudo para fechar contrato com você, porque vai demandar muito serviço de vocês, entendeu? Na verificação aí de fake news aí espalhada nas redes sociais aí durante a campanha, né? Quer dizer, é um negócio. Só um comentário, né? A fake news ela tem 3 problemas, né? Você verificar se ela é verdade, verificar quem postou e depois provar que aconteceu. A gente cumpriu o último, tá? A gente ajuda a Exatamente, provar que aconteceu, mas é o principal motivo, que hoje em dia a fake news ela dura exatos 15 segundos, 30 segundos no máximo na internet. Às vezes pode passar um dia lá, mas fatalmente ela será apagada. A hora que ela for descoberta, o autor apaga. Pelo menos o autor, o propagador da coisa vai apagar. Quer dizer, e tendo lá a comprovação de que aquele troço circulou na rede naquela hora, em determinado local, é fundamental para. Aí você justifica uma busca, né? Porque você tem que ter uma prova que aquilo aconteceu para justificar uma investigação mais aprofundada. Com essa prova você consegue embasar essa investigação. E olha só que interessante, né? Mesmo antes da fake news, a gente conversou com vários advogados da área eleitoral, e eles disseram que assim, tem vários tribunais que não aceitam print, porque entendem que realmente é muito inseguro. Só que eles cobravam ata notarial como alternativa confiável. E ele disse para mim que era comum o adversário caluniar o outro candidato no fim de semana, né? Então ele calunia no sábado de manhã e apaga domingo à noite. Aí você impede o registro por ata notarial, e aí o crime ficava impune. Eu Então, até vou verificar, Alexandre, se essa declaração, essa questão que eu levantei lá atrás, na entrevista do tribunal, se não é em função disso. Já é justamente querer, quer dizer, já pensando aí na campanha política, do que vem aí pela frente, quer dizer, começar a cobrar, olha, você me apresente aqui a prova de que aquilo aconteceu, né? Quer dizer, a agilidade ela é importantíssima, tá? Mas olha só, eu tive acesso a um texto que está sendo discutido na Câmara dos Deputados agora, que é exclusivamente para falar de provas digitais, cadeia de custódia de provas digitais, que é uma área que tem muita confusão e a falta de conhecimento técnico, ela tende a levar você ao engano. E o que eu vi lá é mais ou menos o que eu te falei agora há pouco, né? Que tem 3 princípios ali da prova que é puramente digital. Você tem que ter um espelhamento técnico completo, né? Com o máximo de informações possíveis e metadados. Você tem que ter meios efetivos para evitar a fraude durante esse registro e você tem que ter um congelamento dela para evitar a fraude posterior. Então, essa coisa de evitar a fraude anterior e evitar a fraude posterior ela é essencial. Isso já é feito na prova física. Na cadeia de custódia de prova física é muito claro a questão de isolamento de ambiente, a coleta sem contaminação, só que o pessoal não se toca ainda de que isso também é necessário na prova digital. E que a blockchain aí, reforçando que a blockchain não cumpre todo esse processo. Se a gente olhar os princípios da cadeia de custódia ali da lei de 2019, do pacote anticrime, se a gente falar de provas puramente digitais, eu acho que ela dá para falar que a prova digital tem os 5 primeiros, né, que é a coleta, a fixação, depois acondicionamento. O último acondicionamento que é aplicável à prova puramente digital. A blockchain e a certificação digital só cumpre o acondicionamento. O resto é o processo anterior que dá confiança no conteúdo para depois você congelar essa informação com o acondicionamento. Então o pessoal precisa entender um pouco melhor isso e olhar. E aí aqui é agilidade, ok, mas vamos falar de um processo confiável, não vamos levar as pessoas ao engano, né? A gente não pode levar para um caminho que realmente possa ser questionado ou levar ao prejuízo das pessoas no futuro. é isso. Alexandre, ótimo papo. Acho que esse assunto ainda vai render muita conversa entre a gente. Entendeu? Então já fica logo aqui antecipadamente convite para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Toda vez que surgir uma novidade aí no mercado, uma confusão, você já está acionado de antemão para a gente comentar o que está acontecendo, entendeu? Mas foi muito bom te conhecer.
parabéns pela iniciativa e vamos tocar para frente, né? Vamos acompanhar esse processo aí, sobretudo aqui no governo, porque eu estou mais perto aqui do governo, estou aqui em Brasília, né? E à medida que você tiver informação legal que possa nos passar, eu te agradeço. Tá bom? Legal, muito obrigado pelo convite novamente e conte comigo nas próximas. Tá ótimo. Um abraço então para você. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.